Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, para mais um programa muito especial com o nosso amigo Paulo Gustavo Tavares. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Eu que agradeço, Silvio, mais uma vez, a oportunidade de a gente conversar um pouco. Estávamos aflitos, né? Que estava já agendada uma entrevista há alguns dias atrás e você ficou preso no trânsito de São Paulo. Isso. Que coisa. Bom, que bom, né? Duplamente estar aqui. E o Paulo é naturólogo, formado aqui pela Unisul, né? Você mora em São Paulo agora, né? Eu moro numa cidade que chama Taubaté, que é no interior do estado de São Paulo. Isso. E lá você atende também, faz palestras no Brasil todo. Sim. E como é que veio fazer naturologia aqui na Unisul? Quando eu estava no colegial, eu não via nenhuma perspectiva de algum curso que pudesse satisfazer os anseios que eu tinha na minha alma quanto a um trabalho profissional. No máximo eu havia pensado a possibilidade de cursar psicologia. Veterinária. Não, veterinária nem ser cheguei humano a pensar. Mesmo. Isso. Mas achava que a psicologia, tal como ela é hoje, é um pouco delimitada, ensinada né? de forma clássica, baseado em estudos dos séculos passados, ela ainda não ia ao encontro das minhas aspirações. E comecei a fazer, mesmo ainda durante o colegial, cursos técnicos, cursos isolados na área de tratamentos naturais, com uma abordagem mais integral da vida, do ser humano, onde o corpo e mente pudessem ser contemplados nas suas necessidades, imaginando que talvez nem fizesse algum curso universitário, porque eu tenho um defeito, que é eu não consigo me submeter a algo que não vai me trazer o mínimo de satisfação nas aspirações que eu tenho. Isso é uma qualidade, não é um defeito, enfim. Mas é importante que todos tivessem esse defeito, né? De não se satisfazer com coisas que não vão lhe trazer. Enfim, mas daí o que aconteceu foi minha irmã, Heloísa, ela vendo revista chamada Guia do Estudante, ela viu lá descrito um curso chamado Naturologia, viu que tinha tudo a ver com aquilo que eu buscava nos meus cursos anteriores, me comentou, eu achei muito interessante, realmente batia com o que eu pretendia, e aí decidi, isso eu já tinha me formado no colegial, aí fiz alguns meses de cursinho só para me atualizar de novo nas matérias escolares, para o vestibular. Não, nem é vestibular aqui, né? Vestibular. É vestibular também. Você tem Enem, vestibular, mas aí passou na primeira. Passei e vim para cá. Ficou tempo de fazer o naturologia? Fiquei 5 anos em Florianópolis. É um curso realmente não querendo fazer propaganda e já fazendo, né? Naturologia na Unisul nunca ouvi falar de outro curso assim em outro lugar, né? Não tem. No Brasil nós temos só 2 universidades. 2? Tem. São Paulo tem. Na Universidade Anhembi Morumbi. A coisa mais exótica que eu já ouvi falar, além do curso de naturologia, é uma tal de pós-graduação em ética, que tem na Universidade Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Primeiro uma, depois a outra, a gente vai chegar lá. E você pesquisou muitas coisas, então, antes da naturologia? Você se enfiou em tudo que foi curso possível? Eu não fiz tantos cursos assim, porque não daria tempo de fazer tantos cursos. Mas todos versando sobre uma mesma questão. Isso. Os cursos que eu fiz, eles visavam a promoção da saúde, da harmonia do ser humano, nesse âmbito integral dele, que a gente chama de uma abordagem holística. Medicina, eu olhava para a medicina, não via na atualidade a medicina convencional como ela é hoje, ela não contempla as necessidades mais profundas do ser humano, salvo médicos específicos que conseguem desenvolver esse trabalho com essa visão. Então eu não me via inserido nesse contexto. Nem sei se eu acredito eu que nem teria como bancar uma universidade de medicina. Então fiquei indo sem pressa de nada. Tanto é que eu entrei na faculdade com 19 anos, poderia ter entrado com 17, 18 anos, eu esperei mais um tempo até que me deparei com a possibilidade de me dedicar à naturologia como estudo acadêmico. Mas antes eu tinha feito vários cursos
menores, claro, bem menores, mas que já me davam um mínimo de satisfação em ver que mais para frente eu poderia ajudar pessoas nesse processo de equilíbrio pessoal em todos os níveis. Ajudar as pessoas. As pessoas hoje estão um pouco perdidas, não estão não, Paulo? O que está cometendo as pessoas hoje? Dá para dizer que estão perdidas, ou estão alienadas, ou estão desinformadas? O que está acontecendo com o ser humano atualmente, Paulo? Eu vejo que hoje, Silvio, a gente vive um momento de grandes transformações na sociedade, porque essas transformações elas estão se dando no íntimo de cada um. Iniciamos uma era que é a era do conhecimento. Depois de muito tempo presos na ignorância intelectual, a gente hoje se depara com um acesso à informação muito fácil, em especial por conta da internet, televisão. E hoje, qualquer coisa que você queira, você tem acesso. Tanto para um lado construtivo quanto para um lado destrutivo. E a essa acessibilidade a qualquer tipo de estímulo nos conduz exatamente, às vezes, a andar em círculo, porque não chega a lugar nenhum, dependendo de como você conduz o seu pensamento nisso. Entende? Então a sociedade está num momento de convulsão em que questões íntimas do íntimo de cada um, de cada ser humano, e lógico, no contexto geral da sociedade, estão sendo colocados para fora. A gente está se deparando com padrões psicológicos, comportamentais, que antes a gente não lidava tanto com eles. Padrões comportamentais, Paulo? Psicológicos, comportamentais, que antes... Loucuras. Loucuras em vários níveis, e pouco está sabendo lidar com eles. Com esse volume de informação. Até porque a gente teve, só para a gente ter uma ideia, do início do século XX até agora, ou seja, um período aproximado de 100 anos, nós tivemos um aumento exponencial da humanidade em 6 bilhões de seres humanos. De 2 bilhões em 100 anos... Nós tínhamos 7. 1 bilhão, aproximadamente, 1 bilhão de seres humanos lá no final do século XIX, início do século XX. A gente cresceu demais, e lógico que quando você tem um problema e você vive sozinho, esse problema ele é um problema isolado. Mas na hora que você tem um problema e você passa a morar com uma outra pessoa que tem um problema mesmo ou outro, você já começa a criar uma complexidade desse problema. E se você se junta com uma outra pessoa que tem outro problema, ou seja, você vai tendo problemas cada vez mais evidentes e mais complicados de sanar, e é o que está acontecendo com a nossa sociedade humana. E você acha que isso é só devido ao excesso de informação disponível e a falta de conexão entre uma e outra, ou saber qual é o norte? Ou você acha assim que tem gente propositadamente criando desencontros, confusão? Tem. Mas isso já é a manifestação da doença. Já é uma doença mental, espiritual, se é que a gente pode dizer assim. Criar confusão. Querer criar desagregação, confusão, problemas voluntariamente. A gente já tem problemas suficientes para que pessoas queiram criar mais problemas de forma voluntária. Criar problema todo mundo cria. Eu crio muitos problemas, eu acho que para muita gente, às vezes crio problemas para mim. Você criou problemas? Criei. Você traz soluções, Paulo. Você criou problemas, mas criou soluções também. Então vamos dizer assim. Eu tenho a intenção sincera de não criar mais problemas e, quem sabe, de contribuir com alguma solução no seio da nossa sociedade. Mas não sou ingênuo de pensar que eu não crio problemas. Mas a sua intenção é boa e já está valendo, viu? A intenção é que conta, né? A intenção é que conta. É o que começa a nos movimentar, mas não basta só a intenção. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Tem que materializar de alguma forma. Exato, a gente precisa ter aquilo que a gente chama de ousadia da alma, ousadia emocional, sentimental, de você querer pôr por obra aquilo que você idealiza nos seus pensamentos, no seu coração, vamos dizer assim. Tem que trazer as ideias para o plano material, senão não valeu a pena, né?
Isso. Não valeu a pena. E você já escreveu livros, né, Paulo? Já. Quais títulos? Eu tenho um livro que eu escrevi, se eu não me engano, entre os anos 2006 a 2008, 2009. A gente publicou em 2010. Foi o primeiro? Foi o primeiro livro publicado. Não foi, eu estava escrevendo 2 ao mesmo tempo. Esse a gente publicou primeiro, que é um livro dito espírita, chama-se A Ótica Cósmica do Espiritismo, onde eu pretendi, nos estudos que eu fiz de ponta a ponta sobre a doutrina espírita, eu decidi ir pensando todas as abordagens que a revelação espiritual do século XIX, na França, fez a respeito da vida em outros mundos. Outros mundos? Mundos. Planetas? Isso. E me surpreendi com o resultado, porque tem muita coisa lá. Tem, né? Tem muita coisa lá. Apesar de não ser um assunto tão valorizado dentro do movimento espírita, e por isso mesmo eu não via uma obra que se completasse, especializasse só nesse assunto. Há muitas obras que falam do tema, mas só sobre isso eu não tinha visto, e decidi oferecer esse estudo, essa compilação para quem dele quisesse se servir para alguma coisa. A ótica cósmica do Espiritismo. Tá disponível ainda, porque editora? Eu acho que não está mais, deve ter acabado. A gente não fez uma reedição, e talvez façamos mais para frente aí. Mas é um livro que eu precisaria ainda corrigir coisas, aumentar, atualizar. E já tem outros filhos aí no mundo, impressos? Tem um livro que ele, até um tempo atrás, ele estava disponível para download gratuito, que se chama A Irmandade Cósmica nos Caminhos da Luz. Ele é um resultado de um trabalho conjunto que desenvolvi aqui em Florianópolis, em especial em Palhoça. No tempo da Unisul? Isso. Em Palhoça. Por isso que eu disse que eu estava escrevendo junto os 2 livros. Com um grupo de amigos, tínhamos um grupo em que semanalmente nos reuníamos para fazer alguns estudos relativos à vida em outros mundos, ao contexto espiritual da nossa existência. E, para surpresa nossa, desde o início desses trabalhos, começamos a receber de outras realidades informações que julgávamos ser importante disponibilizar para outras pessoas. Tipo canalizações, Isso. Paulo? Algumas pessoas ainda tremem ao ouvir essa expressão, né? Mas é uma coisa que está acontecendo cada vez mais também. E aí, essas informações, elas provinham tanto de espíritos, como a gente chama, quanto de seres ditos extraterrestres, através de contatos mentais. E aí, então, mais ou menos aquilo que foi produzido ao tempo de Allan Kardec, perguntas e respostas a respeito de temas diversos, esse livro foi produzido com essa característica de começarmos a elaborar perguntas. Pessoal do lado de lá que eu chamo de outras consciências, de outros planos, aceitaram esse trabalho conjunto, e aí produzimos um livro em que eu fiz aí outros acréscimos de comentários também para facilitar o entendimento. E ele vai voltar a download? Podemos. Pessoas que tenham interesse nessa obra podem talvez fazer algum contato comigo. Pelo seu e-mail? Isso. E eu envio o arquivo. Eu vou descrever então. Tá bom. Para o e-mail Paulo Gustavo Tavares, tudo junto, paulogustavo.tavares@yahoo.com.br, para ter acesso ao livro digital A Irmandade Cósmica nos Caminhos da Luz. A Irmandade Cósmica nos Caminhos da Luz. Maravilha. E era você o canal canalizado? Tinha outra pessoa que canalizava? Várias pessoas nesse grupo. Várias pessoas nesse grupo. Uau, que legal. Cada resposta vinha por uma pessoa diferente. Eu acho que até por conta da facilidade que cada um tinha em lidar com algum tema. Isso conta também, sim. A interação com o próprio tema, conhecer o tema. Sim, porque, veja só, se você quiser
pedir para um amigo seu transmitir um recado para alguém em outra cidade, Se for um recado técnico, um recado técnico, você saber. vai tentar fazer um contato com um amigo seu que tenha noção daquilo que você está falando, até para que ele possa explicar melhor para outras pessoas. Perfeito. Se for no campo da arte, você vai tentar falar com alguém, se você conhece alguém que entenda de arte, para poder explicar melhor para outras pessoas. Tá, então isso acontece de lá para cá. Certíssimo, certíssimo. E quando é que você descobriu essa sua capacidade de trazer esses conhecimentos? Ou isso já veio contigo no pacote inicial lá, Paulo? Você, desde criança? Ou teve algum momento que você despertou para essas realidades? Nessa minha vida, Silvio, eu me lembro que eu tinha 16 anos, na minha adolescência, então. Não teve nenhum evento externo marcante para me despertar para outros interesses. Nenhum evento externo. Na realidade, assim, com 15 para 16 anos, eu passei por uma cirurgia de risco, uma infecção na medula espinhal. E o risco de vida, risco de tetraplegia, essas coisas assim. Então tudo foi muito às pressas. Eu sei que depois desse período é que algumas questões começaram a pipocar na minha consciência, como se fossem arquivos que antes estavam ainda trancados, se destrancaram e meu interesse começou a fluir para alguns campos do conhecimento, como astronomia, depois ufologia, depois espiritualidade de uma forma geral. Astronomia também, né? Olha, tipo horóscopo ou não, algo astronomia, mais? não astrologia. Opa, desculpa, falha o estudo do universo, das estrelas, de uma forma geral. Quantos bilhões de galáxias mesmo pressupõe-se que existam no universo? Esse número ele não é preciso porque depende do estudo, mas estima-se pelo menos 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Isso. E cada galáxia com alguns bilhões mais de planetas? Cada galáxia estima-se hoje com um número aproximado entre 200 e 400 bilhões de estrelas, sistemas solares. Uau. Com um número aí inimaginável de planetas, com seus satélites e assim por diante. E quem foi que inventou a história de que a gente está sozinho no universo? Hein? Quem foi que lançou essa bobagem, né? Sozinhos no universo, com tudo gravitando. A dificuldade de a gente não se ver como centro. Não nos vemos como especiais na criação. Essa dificuldade faz com que a gente queira se sentir melhor ou únicos numa obra gigantesca como é o universo. A dificuldade de nos vermos como Nós temos uma dificuldade de não nos vermos como especiais. A gente quer se sentir especial diante de alguma coisa e isso não é toda a resposta, tá? Mas parte da resposta é essa. Essa dificuldade, somada a uma intolerância religiosa que graçou a humanidade há milênios, ela nos faz precisar nos sentir importantes o suficiente. E aí isso, se a gente considera a existência de outras humanidades no universo, outras raças planetárias, outros, seja lá o que for, a nossa importância no nosso psiquismo ela diminui. Então a gente, não sendo o centro de uma criação, quer dizer que a atenção de Deus, de um Criador, diminuiria para conosco, então a gente nos tornaríamos seres menos do que a gente gostaria de ser. Isso é uma noção psicológica, tá? Não significa que é assim. Sim, uma noção psicológica. Então, vamos ver aqui. Ah, sim, claro, um seminário. Isto, você veio para Floripa para dar um seminário, foi agora no domingo, com o tema O Norte Divino e a Mitologia Celta. O Norte Divino e a Mitologia Celta. Isso tudo tem a ver com isso que a gente está conversando agora também? Tem. Isso tudo tem a ver com o que a gente está conversando. Esse seminário, ele tem a ver com temas que nunca antes foram explorados, em especial no que diz respeito à mitologia celta.
E são temas que são disponibilizados dentro do Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, o IEA. Né? IEA. IEA.com.br. É só acessar, e se o Norte Divino em Hematologia Celta, inclusive, está ali, em forma de palestra. Já em breve estará disponível dentro do IEA. Aí vocês gravam as palestras e disponibilizam ali na página. Dependendo do tema, isso só fica disponível dentro do Instituto para os membros do Instituto, que é um instituto que qualquer pessoa pode se tornar membro. Não fica disponível no YouTube, aberto, por exemplo, porque alguns desses temas que eu, notadamente Rogério, Jean-Val Elan, abordam, eles são chocantes demais para você deixar para qualquer pessoa acessar, porque às vezes fere os condicionamentos, as nossas verdades pessoais a respeito de vários temas. Então, fica disponível para quem realmente quer ter acesso àquilo. Se predispõe. Isso. Quem se predispõe. Disponível, de qualquer forma, no IEEA.com.br, que é o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Esse instituto existe de forma virtual ou ele tem uma sede física? Virtual somente. Virtual. Somente virtual. É um instituto que permite para quem é membro do IEA ter acesso a livros digitais. Os livros que estão lá são livros do Jean-Val Elan. Tá? Há muitas palestras, diversas palestras, há cursos também disponibilizados lá. E a proposta maior é você poder estender os horizontes da sua consciência para entender cada vez mais sobre o nosso papel no universo, na criação, o que a gente pode fazer para as coisas se modificarem aqui dentro. E como é que faz para se tornar membro do Instituto? Para se tornar um membro, você acesse o site e lá vai ter o seu cadastro. O Instituto ele tem uma semestralidade, está girando em torno de R$90, que te dá acesso aos materiais. A todo o material. E para ajudar a manter, né? Isso, esse gasto não é para dar lucro, esse é um gasto para manutenção. 90 pila por semestre, né? Bem, olha, o tempo está no fim, vamos falar da pauta que nós nos propomos, que são os cursos que você veio dar desta vez, ciceroneado, né, pela nossa Sinamara, em Florianópolis. É o Mentalma, né? O Mentalma, já falamos aqui outras vezes, inclusive no Floripa em Foco, ele tem até 5 níveis, né? Sim. Então vamos nos abster a pauta de que a gente está aqui para tratar, né? Que são os cursos que você veio mais uma vez ministrar aqui em Florianópolis, que é o Mentalma 1 e 2. Dos 5 módulos, dessa vez vai se tratar do módulo 1 e o módulo 2. Cronologicamente, primeiro tem o Mentalma 2, que vai ser na terça-feira, dia 20, ali no Campeche, na pousada Kundalini, que fica na rua Iriás 82. Mentalma 2, na pousada Kundalini, na terça-feira, dia 20. E o Mentalma 1 acontece depois, no sábado, dia 24, lá na APAM, que é a Associação de Pais e Amigos do Morro das Pedras, no bairro Morro das Pedras, na rua Francisco Vieira 200. Detalhes, inscrições é com a Sinamara, que é o contato do Paulo Gustavo aqui em Floripa. sinamara@hotmail.com ou 9961-8644. E tem ainda um outro curso, cronologicamente no dia 25, domingo, das 10 às 18 horas, o dia inteiro. Vai ter espaço para almoço também? Sim, cada um vai ser coletivo? Não, cada um vai para onde puder. Break também no meio. Vai ser lá na escola Tempo de Despertar, na Pequeno Príncipe 799. A Pequeno Príncipe é a rua principal do Campeche. E o que é esse curso do dia 25, QE e QS, Paulo? Esse curso ele é uma segunda versão de um curso que eu já dei aqui, se eu não me engano foi no semestre passado, com o mesmo título. QE e QS, o uso das inteligências emocional e espiritual no desenvolvimento humano, alguma coisa nesse sentido. E como foi um curso que teve um feedback legal do pessoal que participou, as pessoas quiseram aprofundar esse tema, então a gente marcou esse aprofundamento, mas que serve para qualquer pessoa também que queira participar pela primeira vez. Não tem pré-requisito? Não. QE e QS, só para quem não sabe o que se refere,
diz respeito a dois tipos de inteligência que o ser humano possui. Até o final do século XX, aproximadamente, até mais ou menos a década de 1980, se valorizava muito ou somente o QI, inteligência emocional, a inteligência e intelectual das pessoas, né? Depois disso, década de 1990 para cá, a inteligência emocional passou a ser vista como a principal inteligência do ser humano, até para que ele consiga colocar em prática o QI dele de uma forma harmoniosa. E no início do século XXI agora, através de pesquisadores, notadamente Dana Zohar, surge a ideia da inteligência espiritual, que é a palavra spiritual. Da onde que é a Dana? Se eu não me engano, é do Canadá ou dos Estados Unidos. Do norte. E o que é esse conceito de inteligência espiritual? A inteligência espiritual é um potencial que nós temos, que podemos chamar de inteligência, que torna possível ao ser humano atribuir sentido às coisas. Quando você se pergunta, por que é que eu existo afinal? Esse tipo de capacidade de se questionar, se inquirir quanto ao sentido da sua existência é manifestação do seu QS. Interessante. Inteligência espiritual não significa necessariamente QI. A inteligência de alguém religioso, tá? A inteligência espiritual, ele independe da religião, até porque nós vemos um número muito grande de religiosos no mundo todo, independente do cargo que exerçam na religião, da função, que são paupérrimos em inteligência espiritual, porque não buscam sentido nas coisas, não conseguem se questionar sobre o propósito da existência, não conseguem transcender, esse é o sentido maior da inteligência espiritual, a possibilidade que o indivíduo tem de transcender através do alargamento da visão e percepção sobre as coisas. Os tais de pobres de espírito, pouca inteligência. Jesus, quando falava na tradução que ficou como bem-aventurados os pobres de espírito, não foi muito nesse sentido, mas na nossa linguagem usual seria uma pobreza espiritual, uma pobreza de inteligência espiritual. Eu nem estava lembrando de Jesus e nem sabia que tinha sido ele a falar isso, mas é um chavão, um jargão, né? Pobre de espírito. A pessoa. E todos temos inteligência espiritual? Todos temos inteligência maior espiritual ou menor grau? Em estado de semente. Em estado de semente. Isso. Nós temos todas as inteligências nós temos latentes no nosso íntimo. Só que não é todo mundo que desenvolve todas as inteligências. As escolas hoje em dia só nos estimulam basicamente ao QI. Mas é necessário a gente explorar um pouco mais a capacidade de perceber as emoções, os sentimentos, trabalhar, ter domínio sobre eles, não se deixar levar pelo estresse, pela ansiedade, pelo medo, pela tristeza. Isso tudo é o QE. E também precisamos explorar o QS para que a gente consiga formular questões sobre a nossa vida e consigamos também dar passos além do ponto onde nós chegamos aqui na humanidade ou na vida particular de cada um. É possível desenvolver então a inteligência espiritual? Sim, assim. Com Paulo Tavares. Né? Com Paulo Tavares. Querido, olha, um prazer conversar com você novamente. O espaço está sempre aberto. E você tem espaço também numa rádio web, né? Que é a Rádio Atlan, Atlan com N de navio no final, radioatlan.com. O que a gente pode ouvir ali? O que tem ali? A Rádio Atlan é uma rádio singular. Atlan, tanto faz. É um espaço somente online, você não sintoniza no... Abriu, está rodando. Isso. Você entra no site, você já vai, quem acessa pelo computador já vai ter alguma coisa passando para escutar. E ali tenho 3 programas nessa rádio. Temos o programa No Mundo do Ser, dedicado a gente fazer um estudo sobre comentários, reflexões sobre a nossa vida interna, as emoções, a nossa evolução como indivíduo, nível espiritual, por exemplo. Temos o programa Salutem, Saúde e Desenvolvimento Humano, que se dedica só a assuntos sobre saúde nesse âmbito global, integral. E temos um programa chamado Painéis da Revelação Cósmica, que se dedica a estudos, a reflexões sobre todas as informações referentes
contextos extraterrestres, extra-universais. Uau! Estão ali como arquivos disponíveis ou tem horário para ser Não, ver? tem uma grade, lá você tem a grade de programas e você vê os horários. No Mundo do Ser é quarta-feira, 7 da noite, Salutem é quinta-feira, às 8 da noite, e temos o Painéis da Revelação Cósmica, domingo, às 7 da noite também. Uau! Atlan, radioatlan.com. E há muitos outros programas lá de vários amigos nossos que são do muito Rogério, inclusive, do né? Rogério, por exemplo. E tem outros ainda? Vários? Tem uns 10, 11, sei lá, 8. Legal. radioatlan.com. E quem quiser falar com o Paulo Gustavo Tavares, pode mandar um e-mail para paulogustavo.tavares@yahoo.com.br. O contato do Paulo aqui em Floripa é com a Sinamara, no e-mail sinamara@hotmail.com. E o celular da Sinamara, 9961-8644. O da Sinamara, que é quem representa o Paulo Gustavo, e também o Rogério Freitas, ou o Jean Van Elam, aqui em Floripa. Querido, olha, parabéns por quem você é, pelo seu trabalho, uma boa passagem por Floripa e aguardamos ansiosamente o seu retorno para cá, né? Já com o espaço aberto. Eu fico muito feliz por isso e obrigado pelo espaço, por essas reflexões que a gente pôde produzir aqui. A gente que agradece, eu acho que o telespectador internauta ficou com um gostinho de quero mais e pode rever esse bate-papo com o Paulo Gustavo Tavares, naturólogo, na TV Floripa, que é a TV que você vê, ouve e sente a diferença.